Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos novamente aqui com os cards de As Pracinhas, avaliando, como os espaços públicos eles estão disponibilizados nas capitais brasileiras. E desta vez, a gente está trazendo a capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu gostaria de destacar que eu sou da cidade do Rio de Janeiro, né? Minha visão de mundo vem de lá, né? É lógico que eu tive algumas contribuições ao longo da minha vida, né? Até com a experiência que eu tenho em Belo Horizonte, em Contagem, mas o Rio de Janeiro que fundamentou, né, o jeito como eu olho o mundo e eu olho as coisas que acontecem no Brasil. E muito dessa visão de mundo, né, ela teve contribuições com alguns amigos, né, com amigos do segundo grau, o Marquinhos e o Tadeu, amigos da faculdade, né, o Henrique Fonseca, e também amigos também de jogo, né, como o Fábio, né, que vira e mexe a gente está discutindo questões bem bacanas com relação a diversos assuntos, né? E, por exemplo, eu discuto bastante com esses amigos questões relacionadas a espaços públicos e eles me atualizam, né, com relação à dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, né? Já faz um bom tempo, né? Acho que mais de 20 anos que eu saí do Rio de Janeiro e vim morar aqui em Minas Gerais. Então, eu tenho ido periodicamente à cidade do Rio de Janeiro, só que não é a mesma coisa, né, de você estar no convívio cotidiano. Então, muitas das coisas que eu sei hoje da cidade do Rio de Janeiro, as atualizações que acontecem, é em função dessas conversas que eu tenho com esses amigos. Bom, voltando para o card, né, a gente tem um resultado bem interessante, né, que é esse 1,42 metros quadrados por habitante. Eu já tinha mais ou menos uma expectativa, né, com relação a esse número, que seria um número adequado, né, porque na minha vivência na cidade, as praças sempre estiveram muito presentes, sempre bem distribuídas ao longo do bairro, né, várias praças por bairro, e o número acaba trazendo essa questão. Mas acho que tem uma coisa que vale a pena a gente dar uma olhada no mapa, né? É com relação à questão da distribuição dessas praças. Quando a gente tem no centro e zona sul, né, existe uma distribuição mais compacta. Essas praças estão atendendo bem a população. Além de você ter a orla, você tem as praças bem distribuídas. Então você tem poucos pontos brancos ali na área do centro e zona sul. Na zona norte você já começa a ver, né, alguns pontos entre esses pontos azuis, né, entre esses raios das praças. Então existem muitas áreas que a priori estão a mais de 400 metros de uma praça, então a pessoa teria que andar mais para poder chegar nesses espaços. E na Zona Oeste isso acontece com mais frequência, né? Você tem mais espaços brancos. O mapa em si, ele tem grandes áreas brancas, e essas áreas brancas são basicamente, né, parques, né, e espaços de lagoas. Na Ilha do Governador você tem o aeroporto, né, que ocupa grande área da Ilha do Governador. No centro e zona sul você tem o Parque Estadual da Chacrinha. Na zona norte você tem o Parque da Tijuca, que pega grande área ali da zona norte. Na zona oeste, né, você tem o Parque Estadual da Pedra Branca, que pega boa parte dessa área branca entre a orla da Barra da Tijuca, né, e a parte da zona oeste, onde tem Bangu, Campo Grande e outros bairros mais antigos da zona oeste. E na Barra da Tijuca a gente também vê que existe as praças estão mais dispersas também, mas você tem ao longo de toda a Barra da Tijuca, né, a orla, que vai atender de alguma forma o acesso a esses espaços públicos. Então, de uma certa forma, você tem uma distribuição melhor na Zona Sul e Centro, e já na Zona Oeste e Zona Norte, isso fica mais prejudicado, né? Acho que é uma ressalva importante para poder colocar.
Uma outra coisa que eu tive um pouco de dificuldade ao acessar os dados lá da cidade do Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro ele tem um acesso de base de dados através do DataRio. E o DataRio ele não tem uma base específica para praças. Ele tem o quê? Ele tem uma base lá que é o uso do solo de 2019. Eu não consegui achar uma base de uso do solo mais recente, então a mais recente é de 2019. E nessa base de dados de 2019, né, tem uma categoria lá que é área de lazer. E aí quando ele pega a área de lazer, ele coloca tudo. Ele coloca clubes privados, né, clubes do Flamengo, clubes de futebol, né, clubes que são clubes de bairro. Ele coloca parques, ele coloca praças, ele coloca, né, então na verdade você tem uma informação que é mais genérica e não necessariamente, né, uma informação que indica a questão do acesso público a esses espaços. Um clube particular, né, ele não vai ser um equipamento de acesso público. Né? As pessoas vão ter restrição ou pela questão de pagamento de uma mensalidade ou qualquer outra coisa. Né? Tem as vilas olímpicas também que são incluídas. Né? Qualquer equipamento que tenha a ver com lazer, eles meio que colocaram lá, mesmo que seja uma edificação. Então, foi uma base que não me ajudou. Demandei um bom tempo de trabalho para poder fazer a seleção desses espaços. E eu acabei lembrando que o OpenStreetMaps ele tem base de dados, né, com relação aos dados que eles disponibilizam nos mapas deles, que pode ser baixada e disponibilizada, né, para qualquer pessoa que queira acessar. Então eu acessei a base do OpenStreetMaps, que trazia indicação de praças e parques, fiz um filtro através das praças e através da base que existia nesse uso do solo de 2019 eu consegui inserir as áreas de orla também nesse mapa. Então as informações que eu utilizo para poder avaliar esses 1,42 metros quadrados por habitante e gerar esse mapa é meio que uma mistura do que está disponibilizado no OpenStreetMaps e também do que está disponibilizado nessa base de uso do solo 2019 da cidade do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito desapontado, porque é uma cidade mega importante e ela não se interessa muito, né, em fazer uma categorização adequada com relação a esses espaços públicos. Ela meio que joga tudo num pacote só. E isso eu acho que é decorrente muito da visão, né, que a cidade vem tendo, né, com relação aos espaços públicos. Que as últimas administrações, né, vêm ocupando esses espaços públicos com equipamentos que não necessariamente dialogam com esses espaços, como UPAs ou como outros equipamentos de saúde. É mais uma maneira, né, de facilitar a implantação desses equipamentos sem ter um gasto, sem ter o gasto necessário. Né? Na verdade, em vez da prefeitura desapropriar algum lugar ou ver algum terreno público, ela usa as praças para efetivamente implantar esses equipamentos. E em muitas situações, né, você vai diminuindo a área de praças disponível no município. Então, né, apesar de eu ter colocado esses pontos, né, muitos pontos desses são ocupados por equipamentos. Né? E aí a área livre de uso público ela vai diminuindo, né? E a informação ela vai ficando cada vez mais confusa. Né? Você não tem, né, uma informação que consiga trazer a realidade nesse aspecto. Eu acho que é lógico, né, que é importante você ter esses equipamentos na cidade, mas efetivamente deveriam haver outras maneiras de você poder implantá-los e financiar esses equipamentos. Um outro destaque que eu gostaria de fazer, e esse é um destaque mais recente, não tem a ver muito com as praças do Rio de Janeiro, é muito como a prefeitura vem atuando nesses espaços e como a prefeitura vem atuando também nos parques urbanos. A prefeitura vem trazendo uma série de ações de manutenção e requalificação desses espaços, que eu acho bem positivo. Mas, no entanto, ela também vem implantando parques urbanos e ampliando, né, a quantidade de parques urbanos pela cidade, distribuindo esses parques em áreas em que não havia parques urbanos. Isso também é uma coisa boa. Mas ela vem com uma estratégia de trazer a gestão privada para dentro desses parques, né?
com a justificativa de que os custos se elevaram bastante para a manutenção e gestão desses espaços. E aí eu tenho uma preocupação, né, com relação a isso, porque é um movimento que já está acontecendo tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, que é justamente você colocar o agente privado dentro de um equipamento que é público e você criar diversos serviços ali que vão demandar custos para a população, né? Que vão, tipo assim, você tem até acesso ao parque, mas você não vai poder, para você, por exemplo, comer um lanche, né? Você tem que utilizar o restaurante que está dentro do parque, né? E até, né, existe talvez a possibilidade de restrição de ambulantes ou de outros vendedores mais populares dentro dessas estruturas. Então não adianta você fazer um parque que é público, mas que o suporte para o uso desse parque, né, ele tem que ter um custo elevado. Então, na verdade, é uma questão que deve ser discutida, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, porque as pessoas elas vão aos parques e geralmente elas passam mais tempo, né, nessas estruturas, né? Então, às vezes é necessário você ter, por exemplo, eu tenho uma experiência muito bacana que é a Quinta da Boa Vista, que é um parque, né, na zona norte do Rio, e tem um acesso público muito grande, facilitado por trens, e existem muitos ambulantes lá dentro vendendo coisas, né? Imagina a Quinta da Boa Vista, você não podendo ter os ambulantes lá dentro vendendo as coisas, e você só ter acesso a restaurantes ou quiosques que sejam da iniciativa privada, né? Então você acaba trazendo um impeditivo para a população no sentido de dessa população poder se alimentar e poder permanecer mais tempo naqueles locais. Então, eu acho que são coisas que são importantes para serem discutidas. Eu acho que existem desafios com relação à cidade do Rio de Janeiro, né, no sentido de distribuir melhor esses espaços na Zona Norte e na Zona Oeste. E também acho que parar esse processo de ocupação desses espaços com esses equipamentos. Né? A prefeitura, efetivamente comprar terrenos ou utilizar terrenos já públicos para poder implantar esses equipamentos que são importantes para a população. Mas, efetivamente, não diminuir a área útil, né, de espaços públicos na cidade. É o que vem acontecendo, né? No podcast As Pracinhas, quando eu falo da Praça 1º de Maio, né, é muito isso, né? Você desmonta um espaço público que estava atendendo o bairro para você plantar um hospital, que é importante, mas aquele espaço público ele não retorna nunca mais, né? Então o Rio de Janeiro tem esse problema, né, de aos poucos ir diminuindo, né, e precarizando, né, a condição da disponibilidade desses espaços públicos na cidade. E, por exemplo, na Zona Sul e na Barra da Tijuca, né, a orla sempre está disponível, né? Então é um espaço sempre disponível para as pessoas que moram nessas regiões. Mas já na Zona Oeste e na Zona Norte, né, não necessariamente esses espaços vão estar sempre disponíveis, né? Sempre vão estar sofrendo essa pressão, né, de serem ocupados por equipamentos ou por qualquer outra coisa que a prefeitura queira implantar neles. Eu acho que os equipamentos podem ser implantados, né, em espaços públicos desde que estes tenham relação com esse espaço público e, de uma certa forma, se relacionem com ele, né, façam com que esse espaço seja mais ocupado. É o caso, por exemplo, como as lonas culturais, né, muitas delas se relacionam com o espaço público e fazem com que esse espaço seja mais ocupado na cidade do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, esse card, né, esse áudio do card foi um pouco mais longo, porque eu tinha mais coisa para falar sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas eu acho que vale a pena a gente sempre refletir, né, e à medida que a gente tiver contato com essas políticas públicas e os candidatos que estejam se elegendo para a cidade do Rio de Janeiro, a gente se posicionar a favor de questões que sejam importantes para a ampliação desses espaços e disponibilização deles, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.